Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, Beth? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Tá me ouvindo bem, né? Pessoal também, tá todo mundo ouvindo? Espero que sim. Vou apresentar para vocês aqui esse médico veterinário maravilhoso que a gente tem o Ah, prazer de estar em uma segunda live. né? Vamos chamar para mais, vai vir terceira, quarta e quinta. Opa! Estou esperando o convite. Vai ter. O Dr. Fabrício, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde também fez o seu mestrado e doutorado. Ele possui pós-graduação Lato Sensu em Patologia Clínica Veterinária pelo curso Qualitas de Pós-Graduação, na turma de 2010. E atualmente é professor no Centro Universitário de Valença, lecionando nas disciplinas de Bioquímica Geral, Química Fisiológica, Fisiologia Animal e Patologia Clínica Veterinária, e atua como médico veterinário patologista clínico para o Hospital Veterinário Escola e Policlínica Veterinária Escola do Unifar. A gente fica até sem ar, porque o currículo é grande. Obrigado. E esse, gente, é o Dr. Fabrício Gaudêncio. Pode, se quiser, dar algumas palavras aí antes da gente começar a live, enquanto o pessoal está entrando. Agradecer aí mais uma vez o convite. Elogiar também o trabalho de vocês. Eu sempre acompanho aí as lives, tá? Maravilhosa, assim, nível muito bom. E aí, parabenizar todos vocês aí envolvidos, engajados, trabalhando aí nessa época de isolamento, né? A todo vapor. Então, assim, meus parabéns aí a você, Beth, a Ágata, aos professores aí que também ajudam vocês. Então, só elogiar mesmo. Um dia vamos fazer uma live aqui só para exaltar todo mundo que está participando. Então tá certo. Então vamos começar. A live de hoje é sobre enzimúria e proteinúria, como interpretar. Então, vamos começar primeiro com um resumo, né, para as pessoas tentarem entrar aqui no assunto. Depois eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Beleza. Então, inicialmente, queria saber por que acontece essa proteinúria, né, que a gente detecta. Então, quando a gente vê uma proteinúria, normalmente, né, usualmente, ela é detectada através do exame químico da urina, quando a gente passa aquela fitinha lá do exame de urina, né? Então, de um ponto de partida de exame usual, a gente tem pelo EAS mesmo. E aí, quando a gente detecta a proteinúria, é muito importante que a gente classifique essa proteinúria com base na sua origem. Então, a gente pode ter uma proteinúria pré-renal, uma proteinúria renal ou uma proteinúria pós-renal, né? Então, essa classificação ela vai ser muito importante até para a gente poder estabelecer o diagnóstico e a conduta do tratamento. Porque se eu tenho uma proteinúria renal, eu preciso verificar as causas de possíveis lesões glomerulares que estejam envolvidas, causando a proteinúria. E se eu tenho uma proteinúria pós-renal, geralmente ela pode estar associada a processos inflamatórios. Então, eu tenho que tratar a inflamação em si. Então, você vê que a pegada fica diferente, né? Quando você tem uma pós-renal, você fica com enfoque na inflamação, o que é a possível causa. E na renal, a gente fica também focado em tratar a proteinúria propriamente dita. Mas vamos enumerar aqui algumas causas bem rápidas, né? Como proteinúria pré-renal, a gente pode considerar uma hemólise intravascular, que aí, no caso, causa aquela hemoglobinemia. A própria mioglobinúria também, né? No caso, se for uma lesão muscular, também é uma causa pré-renal. Febre entra como uma causa pré-renal. E exercício físico, sendo que até o que a literatura diz é que em cães, essa questão do exercício físico não é muito bem relatado como causa de proteinúria pré-renal. Então, a gente pode colocar aí a febre. Então, repetindo, né? Febre, hemoglobinemia, pela hemólise intravascular, mioglobinúria, né? Pela mioglobinemia por lesão muscular. Principalmente no equino, né? Que faz aquela rabdomiólise. Aí a gente tem que ter essa preocupação maior. Bom, isso aí são causas pré-renais. Causas renais, a gente pode associar a lesões, principalmente a lesões glomerulares. Porque se eu tiver uma doença infecciosa que cursa com deposição de imunocomplexo, isso lesiona a minha barreira de filtração glomerular e acaba permitindo a passagem de proteínas para a urina.
Então, uma lesão glomerular, seja ela por que causa for, leishmaniose, ehrlichiose, isso tudo pode estar levando a uma proteinúria renal. Uma coisa interessante da gente observar na proteinúria renal é que, à medida que ela vai se cronificando e se agravando, isso cursa com uma hipoproteinemia. Ou seja, eu perco proteína pela urina, consequentemente, a concentração da proteína plasmática cai. Então, uma característica marcante na proteinúria glomerular é o fato dela acompanhar uma hipoproteinemia, tá? E, por último, a nossa proteinúria pós-renal é quando a gente tem principalmente processos inflamatórios, processos hemorrágicos, a partir da pelve renal até a uretra distal. Então, a gente vai ter aí qualquer causa de lesão, inflamação, tem um cálculo agredindo a parede da bexiga. Isso tudo leva a um aumento de proteína inflamatória, quando não está associado a uma hemorragia, né? Então, se tem sangue, tem proteína, porque tem proteína no sangue. E isso é uma causa de proteinúria pós-renal. É interessante observar que na proteinúria pós-renal eu não tenho aquela hipoalbuminemia que a gente comentou aqui, né? A hipoproteinemia, porque a proteína do sangue não está sendo afetada. E um outro diagnóstico diferencial importante da gente fazer com a proteinúria pós-renal é a presença de sedimento ativo, que é quando a gente tem ali achados na sedimentoscopia urinária que nos indicam, está tendo inflamação, está tendo uma infecção aqui. Então, a gente associa essa causa da proteinúria pós-renal a um processo geralmente inflamatório, infeccioso, cristalúria muito significativa. São causas que poderiam levar a hemorragias ou inflamação no trato urinário. Por isso que é tão importante a gente fazer a sedimentoscopia, né? Sim, e o exame de urina é um exame tão barato, né? Por que não pedem tanto assim, né? Como tinha que ser poderiam mais, né? mais na rotina, né? Aqui na Rural até que o pessoal pede bastante. Assim, que bom. E... a grande dificuldade muitas vezes é a coleta em si, coleta, né? Porque às vezes é uma fêmea pequenininha e tal, aí não tem um espéculo legal para conseguir, enfim. Isso tudo dificulta aí a coleta e pronto, não tem exame. E às vezes também o proprietário não consegue não deixar o animal urinar, né? Aí fica o dia inteiro na clínica esperando, você vai vendo se tem e nunca tem urina suficiente. Exatamente. Então, quais que são assim, as indicações para avaliação dessa proteinúria? Então, quando a gente pensa como indicação, eu estaria restringindo mais a proteinúria renal, né? Porque, assim, a proteinúria pré-renal acaba sendo um achado de uma consequência de uma coisa que é uma anemia hemolítica que você vai diagnosticar pelo hemograma, né? Ou uma lesão muscular que você diagnostica pelo exame bioquímico. Enfim, e no caso da pós-renal, você está associando a outros achados que indicam uma inflamação em trato urinário, uma hemorragia, coisa do tipo. Mas focando na proteinúria renal, que aí essa tem uma importância do tipo, né, como você falou, uma indicação para uma avaliação, na proteinúria renal, o ideal, assim, que se preconiza hoje, né, que animais, principalmente já em idade senil ali, o animal já geriátrico, no paciente geriátrico, é muito interessante que eu faça uma investigação com relação à proteinúria dele de uma forma precoce, de rotina, ok? Então, isso é muito importante. Sempre que eu estiver, então, querendo avaliar funcionamento renal, né? Essa questão de lesão glomerular. Mas, se eu pensar num grupo de risco, o meu paciente senil é o meu principal foco aí para estar avaliando isso. Legal. E de que forma que a gente consegue avaliar essa proteinúria no laboratório, né? Porque aqui nosso intuito é fazer bem uma live sobre exames laboratoriais, né? Nosso foco é laboratório. Então, como é que a gente avalia essa proteinúria no laboratório? Então, a gente avalia a proteinúria no laboratório, a gente pode avaliar basicamente aí de 3 formas, né? A gente tem o exame de urina, na fita do exame de urina que eu comentei, só que uma desvantagem, digamos assim, que ele possui é uma baixa sensibilidade para concentrações muito baixas de proteína. Então, se eu faço, por exemplo, um exame de urina, eu detecto uma cruz de proteína, eu tenho ali 30 miligramas decilitro de proteína. Então, eu já tenho que ter essa concentração para estar detectando com uma cruz. Tem
fabricantes de fita que eles consideram traços também, né? E aí o traço já cai para 10 miligramas desse litro. Só que eu posso estar avaliando precocemente uma proteinúria de um paciente, como eu falei, um paciente geriátrico, que não tenha uma cruz de proteína, e ele já está tendo um pouquinho de proteinúria. E a ureia-creatinina dele está normal. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer um outro exame, que é o exame da microalbuminúria, que é o que até tem um nome também de microproteinúria, né? As pessoas também chamam assim, porque a albumina acaba que é a principal que a gente detecta, então a gente também chama de microalbuminúria. Mas esse exame, né, ao contrário até de que algumas pessoas pensam, é uma proteína pequenininha. Não, é uma baixa concentração de proteína. Então, eu estou detectando proteína numa concentração abaixo de 30 miligramas desse litro. Então, esse serve como um rastreio muito sensível, muito bom, precoce, para eu detectar proteinúria antes de chegar a uma cruz, né? Então, essa é a minha segunda possibilidade. A minha primeira foi pelo exame de urina na fita, que faz parte do exame de urina. A minha segunda possibilidade é através do exame da microalbuminúria, no qual a gente faz, né, essa detecção mais sensível. E a minha terceira possibilidade aí que a gente utiliza na rotina é a relação proteína-creatinina urinária. Então, esse é mais um exame que a gente também tem, porque com base na creatinina, que ela tem uma produção constante, né, a creatinina, a gente sabe. E como aquela produção, ela indicaria esse fluxo de produção de urina, eu estou medindo quanto de proteína eu perco com essa produção de urina que eu estou avaliando indiretamente pela creatinina. Então, a relação proteína-creatinina urinária, ela vem como mais uma ferramenta, inclusive muito recomendada, né, pela IRIS, né, pela Sociedade Internacional de Interesse de Doenças Renais, para a gente fazer o estadiamento do paciente proteinúrico e fazer uma avaliação desse paciente. Tem alguém perguntando aqui, a gente não pode fazer merchan, mas a gente pode te mandar, quer dizer, eu não ligo de fazer merchan, mas eu não sei se eticamente pode. Mas ela está perguntando aqui se recomenda marcas de fita urinária que sejam mais sensíveis. Olha, eu uso bem, assim, às vezes, com negócio de fornecedor, né? Eu trabalho no interior do estado. Então, assim, às vezes a gente tem umas dificuldades para conseguir entregas aqui dentro do prazo que a gente precisa, enfim. Ou acaba mudando o contato de algum fornecedor ou outro em função de cotação, né? Quem às vezes está mais barato que a gente tem que fazer. Você também trabalha numa universidade, a gente tem que, às vezes, jogar com isso, né? E aí eu vejo que assim, eu não tenho uma diferença significativa entre essas marcas. É claro que assim, eu acho que até algumas que a gente vê que até tem toda uma apresentação melhor, parece que dá até um respaldo maior, a gente se sente mais, né, confiante em usar aquela marca. Mas eu vejo que até, por exemplo, com relação às fitas veterinárias, não vejo diferença nenhuma. Não sei se aí vocês já fizeram algum estudo com relação a isso, Não, se vocês têm alguma experiência, mas assim, já usei fita veterinária também, né? Que agora tem no mercado aí fabricantes com fita veterinária. Não noto diferença quanto a essa avaliação de proteinúria, principalmente. Então tá, então vamos continuar, depois eu faço mais perguntas. Quando o clínico, né, recebe esses resultados do laboratório, como é que ele consegue interpretar esses resultados? Então, você diz das proteinúrias, né? Até no Isso. caso. A gente pode estar interpretando. O ideal é a gente interpretar em paralelo com outros exames também, né? Então, se no caso eu estou vendo uma proteinúria sendo relatada no exame de urina, eu vou investigar sedimento ativo, se me foi relatada alguma presença de bacteriúria marcante com células inflamatórias ali, presença às vezes de muco, cristalúria, tudo isso que eu sei que possa estar agredindo, né? Eu vou investigar em conjunto com o hemograma, porque se eu tiver uma proteinúria, uma urina avermelhada, que me indique um pouquinho de hemólise, então eu posso estar tendo uma anemia hemolítica. Vamos ver o hemograma como é que está. Ou eu posso ter aquela lesão muscular, como eu falei, da mioglobinuria. Então, vamos ver se não tem um aumento de haste CK, por exemplo. E outros achados, né? A ureia-creatinina, a própria SDMA, que é o marcador mais sensível de taxa de filtração glomerular. Então, exames que me ajudem a fechar entre proteinúria pré-renal, renal, pós-renal. Então, o ideal é que a gente interprete sempre em parceria com outros exames, ou até mesmo no próprio exame de urina, verificar essa questão do sedimento ativo.
Isso é muito importante. E qual enzima que é eliminada na urina que possui um valor diagnóstico? Beleza. Na parte da enzimúria, a gente tem aí duas enzimas que têm descrição na literatura como sendo enzimas passíveis de detecção no exame de urina, né, com um valor diagnóstico interessante para lesão tubular. Então, agora a gente está falando aí principalmente com enfoque na lesão tubular, né? A gente tem a GGT urinária e a gente tem a NAG, que é a N-acetilglicosaminidase. Então, tem um nome bem esquisito, mas faz falar o NAG, né? Então, a gente tem duas enzimas aí que a gente pode detectar na urina e que tem um valor diagnóstico para lesão tubular. Com relação à NAG, só para adiantar, a gente não tem um kit comercial aqui no Brasil para poder fazer esse exame de rotina. Então, a gente não utiliza ela. Mas a GGT urinária, a gente pode usar a GGT que a gente usa para fazer teste de enzimas de indução lá do fígado, né? Enzima de colestase. Então, a GGT é a mesma, não tem problema. Bom, essas duas enzimas, elas estão presentes nas células tubulares renais. Sendo que a NAG, ela é até lisossomial, então ela está dentro do lisossomo. A GGT, ela já está fora do lisossomo. Então, acaba que a GGT talvez aumente com uma maior facilidade do que a NAG. Mas eu li uma vez que, inclusive, a NAG ela tem até boa correlação para lesão tubular em felinos, mais do que a GGT urinária. E olha que engraçado, né? Porque a gente fala GGT para colestase do felino. Pois é gato querendo fazer as exceções para a gente, né? Mas, então, a GGT e a NAG são as duas enzimas marcadoras de lesão tubular. Tá. E qual que é a utilidade clínica da avaliação da enzimúria? Olha, eu até tenho defendido a bandeira das enzimúrias. Assim, eu estou tentando ver até agregar mais importância, mais utilidade para essas enzimas, né? A gente até estava conversando, eu e a Ágata, no outro dia, porque ela disse que tem alunos aí que fazem pesquisa com GGT. Aqui eu também tenho alunos de IT fazendo GGT. Então, a gente está aí tentando investigar bastante em cima dela. Mas, como importância diagnóstica, qualquer coisa que cause lesão tubular, a gente considera como possibilidade de aumento para GGT. Só que tem uma coisa muito importante, principalmente para casos de injúria renal aguda, tá? Na doença renal crônica, a GGT ela não tem muito valor diagnóstico. Então, para injúrias renais agudas. Então, metais pesados, mercúrio, chumbo, né? São potenciais causadores de lesão tubular. Antibióticos da classe dos aminoglicosídeos são potenciais causadores de lesão tubular. Até mesmo alguns estudos mostrando outras coisas que causam lesão glomerular, mas que por tabela cursa com lesão tubular, né? Por exemplo, quando a gente tem uma agressão na barreira de filtração glomerular, acaba que a proteína que extravasa dali, a célula tubular renal, ela tenta reabsorver essa proteína para jogá-la de volta para o corpo. Só que se eu tiver um excesso de proteína passando ali, eu acabo tendo lesão a essa célula tubular, por lesão do lisossomo. E aí você tem a lesão tubular acontecendo. Então, em muitos casos, um paciente que começa com lesão glomerular, ele cursa com lesão tubular por tabela. Porque aquela proteína que está passando e ele tenta captar pela célula tubular, acaba agredindo a própria célula, digamos assim. Então, causas como uma piometra, já tem estudo mostrando que você pode perceber a lesão tubular em função da lesão de proteinúria glomerular que estava começando. Então, antibióticos, aminoglicosídeos, metais pesados, hipóxia, tem os estudos mostrando que hipóxia pode causar, tá? E aí, um valor para agregar na clínica para essa enzimúria preciso fazer um tratamento de longo prazo com um antibiótico aminoglicosídeo, né? Digamos que eu fique aí 2 semanas tratando alguma coisa. Vamos ver, esse paciente já é geriátrico. Será que não é interessante a gente avaliar a enzimúria dele para ver se eu não estou tendo uma agressão tubular significativa? Então, para o acompanhamento desse paciente, tem um valor diagnóstico muito importante. Legal. Bia, você tem Bia, que é a nossa IC lá do laboratório. Oi. Ela deve estar assistindo aqui. Se ela não assistir, ela vai ficar revendo sua live no YouTube várias vezes. Muito bom.
A Bianca está perguntando aqui, já é a segunda pergunta que eu vejo aqui que aparece, qual que é a técnica que usa para dosar GGT na urina com o kit de GGT do sangue? Sobre o Então, volume da amostra? eu não me lembro agora de cabeça o volume da amostra, mas a gente faz como faz com o soro mesmo. A gente É. faz como a gente faz com o soro. Então, é o mesmo kit do soro, é que assim, aquela coisa do merchan, né, que você falou, né? Qual é o kit que eu uso? Pois é, o kit que eu uso aqui. Quero ser patrocinado. O kit que eu uso aqui, né? Eu vou deixar o meu telefone aqui, laboratório, depois vocês me pagam aquela comissão. Então, eu acho que a gente utiliza. Aí eu estou assim, meio que arriscando aqui na história, tá? Eu acho que são 50 microlitros. É porque eu faço também, aí depende da técnica, né? Do aparelho. A minha técnica é semi-automatizada. Então, eu tenho um aparelho que eu tenho que ir lá colocar o tubinho para poder aspirar o volume. E aí depende, né? Eu tenho um aparelho automatizado, aquele braço mecânico que vai lá, puxa a amostra e leva. Aí é 5 microlitros que aquela máquina puxa. Então, isso varia do protocolo, mas o que eu utilizo é a mesma concentração, a mesma quantidade, melhor dizendo, de soro, né, que eu usaria ali, nesse caso. Aqui na Rural o nosso é automatizado. Estamos chique. Ah, chique demais! Não, você vê que ela falou assim, ainda não está aqui automatizado. Chique, não é? Aqui uma pergunta até da nossa IC, né, da Ana Beatriz. Ela está perguntando qual que é a sua experiência com o diagnóstico de insuficiência renal aguda baseando-se na determinação de GGT urinária. Então, o que eu tenho feito, até vou propor isso para vocês aí, já que vocês estão bombando na GGT, Bianca, fica aí uma dica, ó, fica a dica. Depois a Cristiane vai querer te matar, que você vai estar gastando GGT à toa. Mas o que eu tenho feito é o seguinte, eu vejo um paciente com ureia e creatinina alta, tem amostra para exame de urina, eu estou fazendo GGT. Eu estou fazendo assim para eu poder fazer um rastreio meu, entendeu? Porque, assim, na maioria dos casos, o veterinário não pede, né? E aí eu falo assim, independente dele ter pedido, eu estou querendo investigar em cima dela. Então, assim, eu acho que é uma coisa legal para a gente ir investigando mais. Porque, respondendo a pergunta, a minha experiência ainda não tem sido muito boa. A Porque, nossa também não. né, muitos pacientes com ureia creatinina alta, com alterações sugestivas glomerulares ali, eu não tenho alteração de GGT. O que eu acho que pode ser um problema aí, Beth, pensando nessa GGT, é até o fato de que assim, ela não se acumula. Né? Então, é aquela coisa, produziu para aquela micção ali, saiu na urina. Então, se a lesão aconteceu 6 horas da tarde, sei lá, e aí a urina, aí ele já urinou, jogou aquela urina fora. Mas aí quando ele foi no veterinário, foi às 3 horas da tarde, né? A primeira foi de manhã, 6 horas da manhã, só que às 3 da tarde foi coletada uma nova urina. Então, assim, se a lesão não persistiu, eu não detecto ela. Então, eu acho que o problema que a gente tem é que ela não se acumula, né? Então, a gente pode perder o diagnóstico ali naquela amostra. É verdade. Existe valor de referência de GGT urinário para felinos? Bom, até que a Camila, acabei de bater o olho aqui, ó, a Camila Souza fez essa pergunta também, né? Valor de referência de GGT. Então, Camila, como a gente ainda está nessa questão muito experimental com relação a ela, aí vem parte assim da minha resposta vai ser com relação à minha opinião, né? A gente tem alguns valores de referência, posso até te passar aqui, eu tenho alguns que eu vi na literatura, mas como eu não libero esses resultados na rotina, o que a gente tem feito é experimental, eu tenho utilizado o mesmo animal como controle dele. Então, se eu vou submeter a algum tipo de situação, eu vejo que é ele no momento normal e comparo com o momento inicial, entendeu? Porque os laboratórios, até a gente geralmente trabalha com valores de referência de literatura ou do laboratório vizinho, aquela coisa toda, para a maioria das enzimas que a gente utiliza, né? ALT, AST, fica todo mundo naqueles valores que são meio que universais. Só que a GGT, a coisa toda parece que ainda está caminhando, né? Então a gente não tem um valor de referência muito bem estabelecido. Mas assim, o que eu vejo na literatura, eu tento também comparar. Quando eu faço os meus estudos aqui, eu vejo, deixa eu ver em comparação com esse aqui da literatura, se está batendo.
Tem um estudo do Júlio César Cambrai, o presidente, né, da Sociedade aí Brasileira de Nefrologia Veterinária, que ele fez um trabalho de revisão no qual ele colocou valores de referência. Então, para responder a sua pergunta, eu tenho aqui alguns valores que eu até anotei para poder te passar. Para cães, considera-se de 13 a 92 unidades por litro. Então, de valor de referência, 13 a 92. E para felinos, a gente considera, até achei interessante que ele não colocou como mínimo e máximo, colocou como 19,4, mais ou menos o desvio padrão de 10,3. Então, ainda teria que fazer aí para chegar ao resultado. Tem que fazer a conta, vai trabalhar, vai fazer a conta. Então, para felinos, a gente teria esse valor, tá? Repetindo, 19,4, mais ou menos 10,3. Então, assim, a gente tem feito estudos mais com cães, né? E é aquilo que a gente falou. Então, tá tudo alterado e a gente até normal, legal. Tá, a Bia tá sofrendo. Mas é legal, assim, Bia, todo resultado é válido. Eu acredito que você já tenha ouvido essa frase milhares de vezes na sua vida já, sua orientadora já deve ter falado isso para você. Também. E eu acho que isso é válido até para sua discussão depois, entendeu? Para falar, argumentar com relação a isso, dessa dificuldade da gente pegar o momento certo. Isso aí. Sobre a relação... Ih, cadê meu... Sumiu aqui, pera. Apareceu. Sobre a relação... Relação proteína-creatinina? Tinha minha página sumiu. Sobre a relação ureia-creatinina, quais os fatores não renais podem causar aumentos significativos? Beleza. Proteína-creatinina, né? Você até falou Proteína-creatinina. Proteína-creatinina, né? Tá, então. Tô tão perdida procurando que me confundi. Uma coisa que até às vezes eu noto assim na prática é aquela questão da proteinúria pós-renal que a gente já colocou aqui, que eu fico preocupado em como o clínico vai interpretar isso, né? Então, assim, ele pede um exame de urina e ele me pede em relação à proteína creatinina urinária. Aí, quando eu faço a sedimentoscopia, tá bombando em reação inflamatória ali. E aí, a minha relação proteína creatinina urinária vai lá nas alturas. Aí eu fico assim, meu Deus, ele vai achar que essa relação proteína-creatinina urinária está denotando para ele uma lesão glomerular. Mas calma, tem que eliminar primeiro essa proteinúria pós-renal. Então, na conduta da nossa interpretação de proteinúria, sempre, primeiro, elimine proteinúria pós-renal. Depois você pensa, tem que ser sedimento limpo, digamos assim, para a gente poder considerar como uma proteinúria de fato renal. Era isso que você tinha perguntado, até? Quais os fatores não renais que podem levar a aumentos significativos? Sim, e aí também, no caso, entram a proteinúria pré-renal, né? As causas de proteinúria pré-renal também, né? Só que até como eu já falei, a proteinúria pós-renal acaba sendo mais comum. Então, é bom a gente eliminar essas duas antes da gente fechar na proteinúria renal, ok? Sempre importante. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta aqui. Você faz avaliação do GGT urinário antes ou depois de centrifugar a amostra? Eu faço depois da centrifugação. Tá. Faço depois. Qual que é a finalidade em determinar a SDMA em pacientes com injúria renal reconhecida? Valor prognóstico. Porque, assim, eu vou estar tratando ele, né? Se eu detectei uma SDMA alterada, primeiro a gente vai falar de SDMA assim, que vai que alguém se perdeu, não sei se... Explica aí o que né? é. Se todo mundo conhece SDMA. A SDMA, gente, é um marcador precoce para alteração da taxa de filtração glomerular. Então, a gente detecta no sangue, tá? O que eu espero é que ele seja liberado das células e seja eliminado pela via renal. Se está acumulando, é porque eu estou tendo um problema de taxa de filtração glomerular. Então, é como se fosse uma creatinina, só que mais sensível. Tá? A creatinina ela só se altera quando a gente tem aí aproximadamente perda de 70% a 75% da taxa de filtração glomerular. A SDMA tem estudos que mostram que você já tenha alterações de 25%, uma média de 40%, que eles colocam, 40%, mas tem pacientes que com 25% de alteração da taxa de filtração glomerular já se detecta a alteração da SDMA.
Então, ela é mais sensível para você pegar a perda da taxa de filtração glomerular ainda no início. Ok? Então, esse é o valor dela. Isso é uma sigla, né? Dimetilarginina simétrica, é o nome por extenso da SDMA. E uma vez até, Beth, eu estava lembrando aqui agora, uma colega veterinária me fez uma pergunta que eu achei muito interessante, que ela falou assim, a SDMA é produzida a partir da célula muscular, não é? Porque, assim, você tem a arginina, que é um aminoácido, parte de uma proteína intracelular, e que, por ação de enzimas de dentro dessa célula, essa arginina ela sofre processo de metilação, por isso que é dimetilarginina, e aí essa arginina sai da célula, é eliminada ali, num catabolismo normal de proteína. E aí essa colega perguntou assim, pô, mas se ela é produzida pela célula muscular normal, né, por uma taxa metabólica normal, por que ela não se altera em função de massa muscular igual a creatinina? Ela me fez essa pergunta uma vez, porque a gente sabe que um paciente de grande massa muscular, né, um cão mais musculoso, vai produzir uma taxa de creatinina um pouquinho maior do que um cão de menos massa muscular. E aí eu achei muito pertinente essa dúvida dela. E aí eu falei assim, que legal essa sua pergunta, porque não apenas as células musculares produzem essa SDMA. Então, a gente teria um quantitativo tão global de vários outros tecidos do corpo que, ainda que eu tenha alterações da massa muscular, não é significativo para eu ter uma alteração para essa SDMA com base nisso. Então, ela sofre menos essa influência do que a creatinina sofreria, ok? Mas, voltando para a pergunta, para a gente não se perder, a pergunta tinha sido... Qual que é a finalidade em determinar SDMA em paciente com injúria renal reconhecida? Perfeito. Então, se eu tenho uma paciente geriátrica, que eu estou fazendo essa triagem para investigar, porque já está muito velho, eu preciso investigar se ele tem lesão, se ele tem, na verdade, alteração da taxa de filtração glomerular, eu posso utilizar esse DMA. Aí eu mudo minhas condutas, né? Começo a fazer algumas coisas até para dar um suporte. Entra com glicosaminoglicano para dar uma proteçãozinha glomerular, né? Faz uma ração já geriátrica para... Vamos repetir para ver como é que tá. Então, a gente vai lá e repete. Se eu já tenho uma doença renal crônica conhecida, estabelecida, a SDMA pode fazer com que eu mude a minha conduta no estadiamento desse paciente. Funciona da seguinte forma. A IRIS, ela classifica o paciente doente renal crônico, né? Estágio 1, 2, 3, 4, enfim. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que pela creatinina é que eu classifico ele. Classifiquei ele como estágio 2. Mas a SDMA dele está batendo lá no 25, está passando de 25. Opa, eu vou mudar a minha conduta terapêutica dele, ainda que eu tenha diagnosticado ele, colocado ele no grupo do 2, mas eu vou tratar ele como paciente 3. Então, o que a IRIS recomenda hoje é que você use a SDMA no paciente até já sabidamente diagnosticado, para você ver parte desse sucesso do seu tratamento e realocação da sua conduta terapêutica com base nisso. Então, se ele também for 3 e ele está também excedendo o limite lá, se eu não me engano agora, do 3, eu acho que é 45. Eu acho que é 45. Tem no site da IRIS, pessoal. Se excede o 45, eu já trato ele como paciente 4. Então, a sua conduta também muda em função disso. É parte de um pacote, gente. SDMA sozinha não vai fazer milagre, né? Só que aí a gente coloca ela junto de vários outros exames que você já vai estar fazendo. Exame de urina, creatinina, avaliação da densidade urinária, né? Que é importantíssima dentro do exame de urina em si, mas a SDMA. Show de bola. Como é que é feito o cálculo creatinina, GGT urinária e qual que é o valor de referência? Beleza. Na verdade, até a relação é ao contrário, né? GGT creatinina, que a gente fala, né? Não é creatinina GGT, GGT creatinina. Tá aqui a pergunta ao contrário. Mas a creatinina, gente, o único cuidado que a gente tem que ter com relação à creatinina é aquela diluição, né? Quando a gente faz relação proteína-creatinina urinária, a gente dilui ela, porque a gente sabe que tem muita creatinina na urina. Então, a gente faz a diluição, mas é uma relação matemática comum. Então, você dosou a GGT. Dosou a creatinina, corrige a sua diluição, divide os dois. Eu tenho valor de referência para ela, sim, também. Valor de referência de literatura, tá?
Deixa eu Gente, achar anota aqui. aí. Para cães, 0,21 a 0,57, tá? Relação GGT-creatinina, 0,21 a 0,57. E para felinos, 0,03 a 0,56. Só aproveitando o parêntese aí, com relação a essa GGT urinária, a gente tem o seguinte problema assim, na medicina veterinária, né? Além dessa questão de, meu Deus, tem lesão e eu não estou detectando, o que está acontecendo que está dando normal no meu paciente sabidamente nefropata, né? Mas assim, a gente precisa tomar cuidado que a gente tem que padronizar a GGT. Corrigir ela quando a gente faz a dosagem. Então, você tem duas formas de fazer isso. Ou você faz pela densidade urinária, ou você faz pela creatinina. Então, tem artigos que defendem a densidade como forma de corrigir, tem artigos que defendem a creatinina. O que a gente mais vê é defender a creatinina, ok? Então, o que a gente mais vê é com ela. E aí são esses valores de referência. Ué, mas como é que corrige pela densidade? Tem uma formulinha matemática. Para essa, a gente tem uma fórmula. Então, a GGT corrigida, ela vai ser igual a... Tenho anotado aqui. A GGT que você dosou, então a gente coloca assim, X é igual a Y, que seria a GGT que você dosou, vezes 25. O que é esse 25? É porque eles padronizaram para a densidade de 1,025. Então, considera-se as duas últimas casas aí da densidade. 25 sobre Z. O que é Z? A densidade da urina do animal que você está dosando. Então, quando você corrige dessa forma, aí você fez o ajuste com base na densidade. Por que eu tenho que fazer isso? Porque lembra que eu falei que às vezes a lesão aconteceu 6 horas da manhã, mas só 3 horas da tarde foi que você coletou a urina, então aquela urina já foi perdida. O ideal é que a gente tivesse uma urina de 24 horas. Então, como a gente não consegue isso facilmente na veterinária, né? Você ou vai deixar o animal com um catéter aí 24 horas, ou você vai ter que usar uma gaiola metabólica, tipo, coisas que fogem da nossa realidade. Por isso, a gente tem que corrigir, ou pela creatinina, ou pela densidade, ok? Legal. Depois, se você tiver até esses artigos, né? Se o pessoal pedir qualquer coisa, eu posso passar também. Quem não Eu tenho passar, sim. Você tem algum banco de coisas que... Porque tem vários artigos com relação a essas revisões de literatura de GGT, aí eu posso te passar e você disponibiliza para o pessoal. isso aí, quem tiver interesse, manda mensagem pra gente, manda um direct que a gente passa. Show. Passou uma pergunta ali de GGT até. Aí, vai. Uma Deixa eu lesão ver aqui. glomerular pode aumentar a GGT urinária por um possível extravasamento da GGT sérica? Não. A gente não usa essa ferramenta dessa forma. Mas o que eu posso pensar até é o seguinte. Lembra que eu falei, a lesão glomerular, por tabela, pode cursar com lesão tubular, né? Pelo excesso de proteínas e até por toxinas que às vezes acabam passando ali. Então, aí você vai ter a lesão tubular. A GGT que a gente considera aí é a GGT urinária somente. Eu nunca vi dizer que é a GGT do fígado que está passando por uma lesão glomerular. Nunca vi. A minha R2 está me corrigindo aqui, ó. Nayara, ela tá falando. Manda e-mail pro Lab. Porque eu acho que o direct fica muito direct e a gente perde. Então, manda e-mail pro laboratório. Tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Alguém tinha feito outra pergunta de GGT aqui, mas eu acho que até eu achar. Teve uma pessoa que perguntou qual é o e-mail do laboratório. O que eu até pensei olha eu querendo arrumar trabalho para vocês. Já não tem trabalho. Tem umas formas de compartilhar, né, algumas coisas assim, materiais e tal, pelo e-mail, usando tipo um Dropbox da vida, alguma coisa meio assim, sei lá, tem essas ferramentas doidas que eu não domino essas tecnologias, não. Nem mas aí a pessoa consegue tipo, acessar aquela caixa de e-mail sem que fosse tipo o usuário do e-mail e pegar materiais dali, né? Eu acho que tem uma forma de fazer isso. Vamos ver isso depois. A Agatha é boa nessas coisas. Depois eu vou perguntar pra Agatha, isso aí. O SDMA, ele só pode ser considerado no paciente em grau 2 ao 5? Não. Se a gente pensar, por exemplo, no paciente IRA, né, ainda, injúria renal aguda, que você tem uma creatinina menor que 1,6. SDMA faz parte dos seus exames de rastreio.
Então, se você já tem uma SDMA mais que 14 aí, que é o nosso valor de referência de cão, né? Cão e gato, se não me engano, o gato acho que também é 14 microgramas desse litro, né? Se você já tem um SDMA alto, nesses casos, você já está fazendo um diagnóstico precoce de IRA 1. Caraca, entendeu? Então, assim, está sendo muito bom já. Então, dá para considerar também estágio 1. Okay? Legal. Ele tem alguma utilidade na doença renal aguda? O SDMA? Sim, aí, ó, até respondi essa pergunta já. É justamente com relação a o diagnóstico precoce, principalmente, né? E aí, assim, nos outros estágios também vai estar alterado, com certeza. Então, eu estou evoluindo em perda de taxa de filtração glomerular, até porque a creatinina está subindo cada vez mais, né? Estágio 2, 3, 4, 5. Então, você vai ter aumento dele aí também. E dentro desse estágio, você pode usar ele como seu ajuste fino, o seu controle fino de classificação. Eu estava lendo um trabalho também, Beth, que eu achei muito interessante com relação a SDMA, que eles falaram assim, pô, a creatinina não é um marcador sensível? Então, se, por exemplo, se eu baixasse o valor de referência dela, como o valor normal, né? Que muitas vezes o valor de normalidade, se a gente parar para pensar, no cão, eu classifico o paciente IRA1 menor que 1,6, certo? Mas o limite superior de normalidade em muitos lugares é maior do que esse 1,6. Então, assim, parece que fica conflitante, né? Então, assim, se eu baixasse o valor de referência, não aumenta significativamente sua sensibilidade diagnóstica para diagnóstico de IRA em cães. Por que isso? Por que isso acontece? Porque a relação da concentração de creatinina com a taxa de filtração glomerular não é uma relação linear. É uma hipérbole, né? Gente, meu pai é professor de matemática. Se ele estiver me ouvindo falar sobre agora. isso, né? Se ele estiver me ouvindo falar sobre isso, no mínimo ele vai rir, porque eu era péssimo em matemática na escola. E ele deve estar rindo. Tá falando de hipérbole, falando que não tem o resto da vida. Pois é, a taxa de filtração glomerular é a relação da concentração de creatinina e ela é uma relação que não é linear. Então, assim, você tem que ter aquela perda lá que eu comentei, de 75% da perda da taxa de filtração, para que você comece a ter o aumento da creatinina. E aí, o que é muito interessante para aqueles que, né, para a gente continuar usando a creatinina, porque ela tem seu valor, né, além de servir para classificação na íris, a gente notar o aumento de 0,3 no intervalo de 48 horas. Teve outro dia que uma aluna até me mandou um laudo de um cãozinho dela, que ela tinha um exame normal dele, e aí ela virou e falou assim, professor, vê se eu raciocinei certo aqui, ó. Esse meu cachorro teve um diagnóstico agora recente de erliquiose. E olha a creatinina dele. A creatinina do animal foi parar tipo em 1,5 e o normal dela é 0,5. Aí ela falou, eu posso dizer que está tendo alteração da taxa de filtração glomerular. Ainda que eu não tenha creatinina, eu raciocinei certo. Eu falei, nossa, que orgulho, certíssimo. Porque um aumento significativo, ainda dentro do limite de normalidade, se um animal ele beira o limite inferior, isso pode estar sinalizando para a gente sim. E ela já tem um diagnóstico de uma doença que cursa com lesão glomerular. Então, é bom a gente ligar o alerta quanto a isso. Ela não fez SDMA, mas e se ela fizesse? Será que a gente já não teria alteração? Então, isso é muito importante da gente ter em mente também. Legal. Ó, a Marina perguntou aqui, para avaliar uma lesão glomerular, é melhor fazer a relação proteína creatinina urinária ou GGT creatinina urinária ou os dois? Lesão glomerular. Lesão glomerular. Proteína creatinina urinária. A GGT, ela está avaliando questão tubular. Pensa na GGT como uma marcadora de lesão tubular. Lesão tubular aguda, inclusive, né? Que a gente falou que a crônica já não tem boa sensibilidade. Mas para lesão glomerular, em relação à proteína creatinina urinária. Na DRC, inclusive, a gente usa para as subclassificações do paciente proteinúrico, né? Então, a gente tem que levar em consideração vários exames, né? Até a própria pressão arterial também é importante da gente estar avaliando no paciente com DRC. E aí, a proteína creatinina urinária entra no pacote. O Jerônimo perguntou aqui, o GGT eu vejo na fita como urobilinogênio?
Não, GGT a gente vai fazer teste químico com espectrofotômetro, com aparelho, ou com aparelho automatizado, como disse a Beth, Beth metida aí, com aparelho automatizado, ou aparelho mesmo tupiniquim na manivela, que a gente vai ali e bota para aspirar e ver o resultado. Alguém respondeu aqui, eu acho que é a Etienne, não tenho certeza, respondeu aqui. A UF também é automatizado. Ai, mas vocês estão metidos demais, gente. Vocês estão muito metidos. Ai, é. Muito bom, graças a Deus. Gente, eu acho assim, maravilhoso, é impressionante. Eu acho que isso é muito positivo. O quanto a patologia clínica veterinária está crescendo, né? O quanto o patologista clínico está sendo reconhecido como um especialista dentro da medicina veterinária, né? Como um médico veterinário, como um especialista dentro da medicina veterinária. Então, eu vejo que a minha realidade, na minha época, quando eu me formei, isso assim, há 10 anos atrás, não tem muito tempo não, tá? Há 10 anos atrás, eu tive que ir procurando estágios assim, em vários lugares. Eu tinha essa dificuldade para achar laboratórios veterinários, e hoje a gente vê laboratórios aí em clínicas particulares, né? Laboratório próprio. Cara, isso para mim assim, é um sonho, né? É uma realidade muito boa. E é aquilo que eu falo, o patologista comemora. Quanto mais veterinário no mercado de trabalho aí, ó, mais exame para gente. Mais então, exame. A gente fica feliz. É isso aí. Tenho mais uma pergunta aqui sobre amostras para relação proteína creatinina urinária, se elas precisam ser de que forma elas precisam ser coletadas e se o método de coleta dessa urina interfere no resultado. Olha, o que eu tenho observado, eu nunca vi um estudo que comparasse isso. Interessante aí, ó. Fica a dica para a Bianca, se ela quiser mudar do GGT aqui. Mas, assim, eu nunca vi um estudo que comparasse os métodos. Até se alguém tiver alguma ideia aí, pode falar, se já leu alguma coisa sobre isso. Mas, na literatura humana, eu já vi assim, trabalhos com mulheres com gestantes, trabalho com doenças específicas lá que cursam com proteinúria, né, glomerular, diabetes, enfim. Eles, geralmente nesses estudos, a pessoa coletou a urina em casa. Então foi micção espontânea. Então não tem contraindicação com relação à micção espontânea para esse caso. Ainda que assim, por uma lógica, achei interessante, né? Quem fez a pergunta, por uma lógica de pensar que poderia ter mais debris celulares, proteínas dali de fora, mas se você respeitou aquela questão de desprezar os primeiros jatos e coletar a urina, tem o mesmo valor diagnóstico, pelo que eu estou observando. Então, assim, até a Agatha falou que geralmente eles pedem por cistocentese, né? Mas o que eu vi de estudos em seres humanos parecia não fazer diferença. Entendi. Mas, realmente, eu acho que a cistocentese vai eliminar qualquer causa aí de uretra carregando proteína, né? Animais que apresentam cistite podem ter valores de proteína alterados sem ter um comprometimento renal? Da proteinúria renal. Sim, já falamos, né? Que no caso é uma proteinúria pós-renal, você tem que eliminar ela primeiro. Tem umas regrinhas, assim, que os livros chamam de generalizações, né? Que eles consideram, por exemplo, quando você tem proteinúrias acima de 10 ali de relação, muito sugestivo de glomerulonefrites, sabe? Então, existem algumas tendências, só que você já tem que ter eliminado a proteinúria pós-renal. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Ok? Existem outras enzimas que podem ser utilizadas na avaliação da injúria renal aguda e na doença renal crônica? Outras enzimas além da NAG e da GGT? Isso. Na prática, não vejo nenhuma outra enzima que possa ser utilizada. A GGT, inclusive, quando a gente tem, em alguns casos, de alteração também posterior de ureia e creatinina, né, que aí você está cursando com uma perda da taxa de filtração glomerular. Tem estudos que aí, principalmente envolvendo substâncias que causem nefrotoxicidade, né? Gentamicina, por exemplo, de aumento de GGT mais precoce do que ureia e creatinina. Tem um pouco essa relação entre elas, mas eu foco na GGT pensando em lesão tubular, ureia e creatinina marcadores de função glomerular, né? Mais ainda creatinina do que ureia, e SDMA mais sensível marcador de taxa de filtração glomerular.
Em quais situações, além da injúria renal induzida por fármacos nefrotóxicos, a GGT urinária é útil? Além de fármacos, né? A gente comentou a questão de substâncias nefrotóxicas, sem ser um fármaco, né? Tipo metal pesado. E é nas outras situações, eu até comentei aqui já anteriormente, né? Hipóxia pode estar causando, e mesmo situações que causam lesão glomerular, que você tem a lesão tubular por tabela, você também pode ter alteração de GGT se tiver essa lesão tubular acontecendo. Show. E, deixa eu ver. A proteinúria intensa pode promover outras alterações sistêmicas que podem ser avaliadas durante a inspeção geral do paciente? Se for uma proteinúria renal, sim. Quanto mais ela evolui, ela pode cursar com uma hipoalbuminemia, lembra? E aí isso vai causar edema, né? Porque você tem aquela perda da pressão coloidosmótica, ou pressão oncótica, né? Que puxa o líquido de volta para o leito vascular. Então a gente pode ter aí edema. Então, a hipoalbuminemia é uma consequência que a gente observa. E aí, a característica clínica é edema. Tá? Edema. Teve uma pergunta que passou aqui de relação proteína-creatinina. Eu não consigo ver. Perdi? Deixa eu ver. Qual literatura que você utiliza para o valor de referência de relação proteína-creatinina? Então, essa é o que todo mundo utiliza, eu acho, né? É aquele do 0,204. Então, o cão abaixo de 0,2 é não proteinúrico, 0,204 é o borderline, que a gente chama, acima de 0,4 o proteinúrico. Então, é aquele normalzinho que todo mundo usa, 0,204, 0,205, a gente fica nisso. A Bianca está fazendo propaganda aí, pode ler aí se quiser. Cadê? Ai, ó. Ela utiliza da Iris, muito bom. É o que todo mundo usa, acho que é isso também, né? Da Iris é isso. Deixa eu ver. Quais as principais causas de interferência, de aumento ou decréscimo na detecção de GGT urinária? Causas de interferência, um cuidado que a gente tem que ter é o do congelamento. A GGT é engraçado porque, assim, para a maioria das enzimas, né, tipo, meu Deus, deu minha hora, preciso ir embora, vou deixar para fazer a bioquímica amanhã. O que é o ideal? Congela, né? Ou, assim, se você vai fazer mesmo amanhã, você pode até manter sob refrigeração, dependendo de muitas enzimas aí. Em muitos casos, então, a gente congela soros para fazer essas análises. No caso da GGT urinária, a gente não pode congelar. Tem que manter sob refrigeração, ok? Então, esse é um interferente aí muito crítico. E um segundo interferente que eu poderia dizer seria aquela questão que eu falei que ela não se acumula, né? Então, se você não pegou aquele momento preciso, você vai perder a sua avaliação para a lesão tubular. Essas são as desvantagens, né? Para check-up de saúde, Isabela está perguntando aqui, para check-up de saúde, você usa a relação proteína-creatinina urinária e SDMA? Então, eu não estou usando nada, né? Porque eu não sou clínico, então, assim, eu recebo a solicitação, né? Mas o que eu vejo, uma das desvantagens é a facilidade de ter o SDMA aqui na nossa região. Então, no meu laboratório lá, a gente não tem. E aí, em alguns casos, dependendo se é de uma cidade vizinha daqui próxima, em Volta Redonda, já tem laboratório que tem, então teria que ter essa mobilidade, aí, essa facilidade para conseguir mandar para outro lugar. E aí, muitas vezes, a gente acaba ficando com relação proteína-creatinina, né? Mas o que eu vejo é os clínicos recomendarem mais em função dessa facilidade do tutor conseguir fazer ou não, ok? E até pelo custo, né? É mais caro o SDMA. A gente aqui também não faz, não. Então, aí até ela perguntou. Indica, né? Então, o máximo de coisa que a gente pudesse fazer, né, seria o ideal. Mas se você quiser, primeiro, para começo de conversa, urinálise, né, o EAS, para a gente ver se tem, descartar a proteinúria pós-renal. Eu tenho sugestivo de proteinúria renal. Aí, eu acho que o ideal seria entrar com SDMA e com a relação proteína-creatinina. Se a gente pudesse fazer os dois. Ô, gente, segura as perguntas aí um segundo, ou o pessoal do meu laboratório printa, porque eu vou sair, porque eu tô com medo da live acabar. Voltamos. Voltamos. Deixa eu ver aqui.
Enquanto eu vou até Já me mandaram os explicando, eu não prints consigo aqui. ver as perguntas, né? Aí, às vezes, quando eu paro de falar, aí eu olho assim, ih, caramba, tem uma pergunta ali. E a gente aqui também que tá fazendo a live, às vezes a gente fica também doido, porque a gente olha aqui as perguntas, aí olha o roteiro e olha os grupos, fica uma coisa assim. Nossa, mãe, eu nem consegui dar conta disso tudo, não. Fica tudo doido. Deixa, Beth, você estava lá em Jabuticabal também, no ano passado? Eu acho que eu te vi lá no No congresso, você NPCV. disse? Eu Isso, de fui. encontro. Ah, então eu te vi lá, é verdade. Fui. Fui Estou com aqui achando a turma do lembrar. Labivete. Isso aí. Ah, que legal. Queria ter feito parte dessa turma do Labivete, mas Ah, eu você faz tô parte. velho, já passei. Ai, obrigado. Ó, é bom aqui que o meu grupo tá muito bom aqui. Eles conseguiram printar algumas perguntas aqui. Nossa, Então, muita eu vou eficiência. fazer. Eles estão de olho nos bastidores. Ó. Como identificar se a proteinúria é renal ou pós-renal? Renal ou pós-renal? Eliminação por sedimento ativo, tá? Então, após renal, a gente vai ter achados de sedimentoscopia sugestivos. Muito eritrócito, muito leucócito, cristalúria, bacteriúria, achados sugestivos de infecção, inflamação, hemorragia, ok? Pós-renal. Pós-renal. Isso. Nos animais com proteinúria pós-renal que não podem fazer relação proteína-creatinina urinária, podemos fazer GGT urinária? Faz a CDMA também para poder avaliar a função glomerular, né? Eu acho que até tem uma boa indicação. Eu já vi algumas coisas falando de SDMA nisso, assim, no sentido, será que interferiria? E aí ela passa batido, ela não interfere, então ajuda também a servir como avaliação glomerular para esse caso. É claro que quando a gente avalia função glomerular é uma coisa, proteinúria é outra, né? Mas as duas coisas também andam um pouco juntas, porque um animal fazendo proteinúria, uma hora compromete a taxa de filtração glomerular. Então, você está avaliando dois parâmetros de um mesmo contexto, digamos assim, né? Então, é uma coisa válida. Mas eu acho que você tinha perguntado também outra coisa. Repete essa pergunta para mim, só para Nos animais com proteinúria pós-renal que não podem fazer a relação, podemos fazer GGT urinário? Então, e aí, GGT, aquela velha história, se eu quero avaliar a lesão tubular, aí ela tem essa indicação. Então, foca nas lesões tubulares para GGT. Tá. No Brasil, só equipamentos da IDEX dosam SDMA? Olha, acho que até onde eu sei só, hein? Não tenho visto nenhum outro fabricante, não. Vai a IDEX só. Tô esperando aquela ligação, a IDEX, tá vendo? Então... Ó o Merchan, quero patrocínio. Ó o Merchan. Mas só conheço a IDEX que faça. Né? A própria IDEX diz assim, nós não descobrimos a SDMA. Né? Ela já existia assim, como ferramenta e diagnóstico. Eles padronizaram isso. Né? Então, que bom, graças a Deus. Que bom. Igual a história daquela lipase espécie específica também, né? Então, isso também é muito bom. Né? Cada vez mais agregando aí na medicina veterinária. Temos uma pergunta aqui também, essa da galera de antes ainda, que agora estão surgindo perguntas novas. Você tem experiência com essa avaliação de relação proteína-creatinina urinária com outras espécies? Não. Bem legal isso, né? Inclusive, até o SDMA também ainda não tem estudo com outras espécies. Equino, bovino, ninguém nunca fez. Então, aí, ó. Bianca, anota mais essa. Bianca já determinou a Beatriz, dela. é Bia, né? Mas é de Beatriz. É de Beatriz. Ai, desculpa. Bia, você já tem dissertação e tese. Olha isso. Aí. Agora, daqui a pouco a gente te arruma um pós-doc. Peraí. Nossa R0 que a gente fala. A Isabela perguntou aqui, quanto tempo entre a coleta da urina e a análise de SDMA pelo laboratório? Quanto tempo? Ih, agora você me pegou. Eu não sei quanto tempo que eles preconizam agora. Não sei te dizer. Depois o site da IDEX com certeza deve falar sobre isso, né? O site deles é muito bom, assim. Então eu acredito que eles falem. Mas eu não sei te dizer o tempo máximo de viabilidade. A Ju perguntou aqui, num contexto pós... Você ia falar alguma coisa a mais?
Não, só que a Agatha tinha sacaneado que a Aidex patrocina vocês. Não, acho que ela tá pedindo. Pois é. A Ju perguntou aqui, num contexto pobre, mas limpinho, proteinúria na ausência de causas, alterações pré e pós-renais, pode indicar precocemente lesão renal, mesmo com ureia e creatinina normais? O início realmente pode ter isso, sim. Só que eu até acredito que essa proteinúria ainda não vai ser muito significativa. Se eu fechei somente como proteinúria renal, eu duvido que ela vai bater em 2 cruzes, 3 cruzes. Né? Já acho meio improvável. Provavelmente vai ficar em 1 cruz. Porque geralmente aí com 2 cruzes, 3 cruzes, sendo só proteinúria renal, aí já espero um aumento de ureia e creatinina, sim. Tem até uma informação interessante com relação à proteína que a gente sempre tem que levar em consideração, qual é a densidade dessa urina, tá? Porque se esse animal ele é proteinúrico de até 1 cruz, com uma densidade elevada, um animal hiperestenúrico, essa proteinúria é normal, não significa problema glomerular, tá? Ainda que você não tenha sedimento ativo, tá. Mas se você já está no intervalo de isostenúrico, é porque está perdendo proteína. Porque se numa densidade baixa você está tendo proteinúria, imagina numa densidade mais alta, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Então a densidade tem que sempre ser avaliada em parceria. E aí, justamente com base nesse resultado inicial do exame de urina, né, detectei 1 cruz de proteinúria com o animal isostenúrico, vou fazer relação proteína-creatinina. Aí recomenda que você faça essa relação. Entendeu? Então, proteinúria em isostenúria, faça a relação proteína-creatinina. Achei outra pergunta aqui. Posso usar o SDMA para estadiar a doença em um cão com severa perda de massa muscular e alimentação hipoproteica? Então, o que às vezes pode acontecer nesses casos é aquela coisa que fica conflitante, do tipo, perdeu massa muscular, creatinina pode não estar tão alta. E aí você ter um SDMA mais alto, né? Às vezes, no início, assim, você tem creatinina normal e SDMA alto. O que eu levo em consideração? SDMA, que é o seu marcador sensível, lembra? Eu estou tendo perda de pelo menos 25% aí já de taxa de filtração glomerular. Então, um grande problema é essa questão da massa muscular, que o SDMA não sofre a influência. Então, ele independe disso, né? Isso é uma boa utilização, indicação dele, no caso. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Se vocês tiverem outra pergunta aí para mandar, gente, pode fazer. Estou vendo se tem alguma das antigas aqui que eu perdi. Show. Em casos de desidratação intensa, a GGT pode estar elevada? Em caso de desidratação intensa, a GGT é elevada. Nunca vi nada que falasse sobre isso. Nunca li nada sobre isso. Até se quem mais também trabalha com GGT, vocês aí que fazem pesquisa com GGT, se essa porcaria não acusa nem lesão tubular direito, que dirá desidratação? Eu acho eu acho improvável. Bem, eu acho que foi isso. Eu fiz todas as perguntas aqui que eu consegui salvar aqui, que apareceram para mim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer aí, gente. Se não, enquanto isso, vou agradecer Dr. Fabrício Gaudense pela excelente live, como sempre. Foi muito maravilhoso. A Bia tá rindo aqui, já botou que tá animada. Opa! A Agatha, ela tá ali. Eu odeio a GGT, eu também. Aquela coisa, aquele meme. Eu desisto da GGT, joga tudo pro alto. Não, vou insistir mais um pouco. Vou tentar mais. É uma relação de amor e ódio, assim, né? Ela conquista a gente também. Mas eu acho que a gente fica nessa ânsia de tentar também realmente dar mais valor, né, àquela ferramenta laboratorial, tentar agregar em diferentes situações. Eu acho que ela também já se mostrou para o que veio, assim. Eu acho que ela tem o seu valor também, né, diagnóstico. E o que a gente tem são as limitações da 24 horas, que a gente não consegue coletar urina. Então a gente vai no tupiniquim aí da coisa toda, né? O pessoal está aqui agradecendo. Opa! O Alexandre já falou que é uma live, uma terceira live. Vamos escolher o tema. Vamos escolher. Então é isso, gente. Queria agradecer. Lembrando a todos que todas as nossas lives elas ficam salvas no YouTube. A gente coloca no YouTube.
E também não esqueçam que as lives têm certificado para quem está seguindo direitinho o protocolo para adquirir o certificado que a gente postou aí no Instagram do LabVet. Então, se você não conseguiu para essa live, se atenta para as próximas, vai lá, porque vocês vão ter direito ao certificado quem fizer certinho. Então é isso, queria agradecer. Muito obrigada, Fabrício, foi excelente. E a gente marca uma próxima. Com certeza. E também lembrar vocês, gente, que semana que vem a gente já tem outras lives marcadas. Nossa próxima vai ser sobre hemoparasitas em aves. Então não percam, vai ser incrível. E é isso, gente. Quando fala sobre enviar o e-mail, quem fez o cadastro no site da Proeste que a gente divulgou, quem conseguiu se cadastrar na palestra, não esquece de mandar o e-mail para o LabVet com o seu nome e o seu e-mail, que a gente vai enviar um formulário para vocês responderem e aí ter acesso ao certificado. Então é isso, gente. Muito obrigada. Quero agradecer também a presença de todo mundo, mais uma vez aí pelo convite, parabenizar mais uma vez a equipe por eficiência, tem até certificado, gente. Meu Deus do céu, não tinha essas coisas na minha época, ai meu Deus. Mas, meus parabéns aí a todos vocês. Muito obrigado. Revi aí alguns colegas que passaram aí até do meu tempo de graduação, Thalita, professores amigos aí também. Então, é muito bom estar aqui falando com vocês. É um dos assuntos que eu mais gosto, né? Falar de patologia clínica. Estou aí, à disposição. Se vocês quiserem mais alguns temas, a gente conversar aqui bastante, vai ser um prazer. Quem tiver sugestão também pode mandar para a gente. E a gente chama você para fazer. Tchau, gente. Uma boa noite. Tchau, boa noite. Beijão.